a ensinar Brasília sem apagar quem carregou a cidade nas costas e continuou produzindo cultura nas bordas do mapa oficial? Salve, minha gente! Estamos começando mais um encontro aqui no chão do Planalto Central. Eu sou Sheila Campos, narradora do podcast Escola na Rua, uma idealização de Matheus Costa, em parceria com Luna Lambert, pelo movimento Escola na Rua. Esta segunda temporada é realizada com apoio da Política Nacional Aldir Blanc. Agora, o nosso pouso é na poeira histórica que assentou esse chão. Nós vamos adubar as raízes migrantes que pariram a capital, sobretudo a do povo nordestino. Mostrar que aqui tem sanfona, tem viola, tem verso improvisado, tem feira, tem cuscuz, tem macaxeira, tem munguzá, tem um sotaque que atravessou o país inteiro e criou raiz no Cerrado. Toda cidade é feita de histórias. Algumas vivem nos livros, outras nas ruas. E são contadas por quem pisa o chão todos os dias. Está começando o podcast Escola na Rua. Só quem vive o território conta a história. Brasília foi vendida ao mundo como a promessa modernista da folha em branco, uma maquete reluzente projetada do nada pelo planejamento oficial. Mas a geografia crítica e as estruturas pré-existentes do Planalto Central provam que este cerrado nunca foi um vazio demográfico ou cultural. Antes do concreto, existia o espaço vivido e quem ergueu as superquadras e os palácios do funcionalismo público tinha nome, sobrenome e sotaque. Eram os candangos. Mais da metade da população do Distrito Federal é feita de migrantes e, desse total, quase 55% vieram do Nordeste. Brasília é uma capital erguida pelo suor de corpos expulsos pelo latifúndio e pelas secas, recrutados como força de trabalho barata para o capitalismo de Estado. O urbanismo autoritário tentou higienizar o mapa. Em 1970, a vila do IAPI, que abrigava mais de 45 mil trabalhadores, foi brutalmente removida. O destino, Ceilândia, um acrônimo burocrático para Campanha de Erradicação de Invasões, planejado a 30 quilômetros do centro para funcionar como um depósito de pobreza e contenção social. Mas a sociologia da migração e o mestre geógrafo Milton Santos nos deixaram o aviso. Os grandes processos de transformação nascem nas bordas. É a centralidade da periferia. O que o poder pensou como depósito, o povo nordestino transformou em laboratório vivo de cultura, reexistência e apropriação territorial. Através do repente, do cordel, do forró e das feiras, a margem virou o centro da identidade candanga. No episódio de hoje, vamos entender que a cultura nordestina no Cerrado não é uma sobrevivência folclórica ou residual. Ela é uma vitória simbólica e política sobre o projeto colonial da capital. 3 vozes ajudam a gente a escutar essa cidade por dentro. Elas não entram como depoimentos isolados. Juntas, elas formam um personagem maior. O povo nordestino candango que atravessou o país, ergueu Brasília e continuou produzindo cultura nas bordas do mapa oficial. O nosso primeiro convidado é um patrimônio vivo da memória candanga. Chegou no ano de inauguração, trocou a colher de pedreiro pela caneta de cordel e ajudou a registrar o repente como patrimônio cultural do Brasil.
Seu Donzílio é um senhor de idade, com cabelos grisalhos, vestindo roupa social, com camisa azul escura e calça jeans, e usa uma bengala de apoio. Salve, mestre Donzílio Luiz de Oliveira! Eu sou pernambucano da cidade de Itapetim. Nasci no dia 5 de agosto de 1933, com 92 anos, quase 93. E cheguei aqui em 1960, na inauguração, eu já estava aqui. Só que não era definitivo de morada, eu estava a trabalho, a serviço. Em 69 é que eu trouxe a família. Nossa segunda voz é a ponte viva entre o garimpo da memória sonora e a ocupação cultural do espaço público. Ele colocou a tradição musical nordestina para rodar Brasília e a Europa na agulha de uma vitrola e nos eixos de uma Kombi. Bom, eu sou um jovem de 47, quase 48 anos, sou branco, sou nordestino também, nascido em Recife, Pernambuco, filho de nordestinos também, paraibanos. Cheguei em Brasília em 84, estou vestindo uma blusa amarela, sou levemente grisalho, cabelo e barba, uso óculos e sou um homem branco. Doutor em Geografia pela UNB e professor da rede pública, o pesquisador que transformou a geografia crítica em ferramenta crítica de denúncia e resgate das camadas históricas e apagadas do nosso território. Seja bem-vindo, Tony Marcelo Gomes de Oliveira. Eu sou Tony Marcelo, eu sou professor da rede pública de ensino, né? Sempre tive minha vida toda pautada na escola pública, né? Fiz mestrado e doutorado para entrar no mundo da pesquisa e tenho como linha de pesquisa e de argumentação do meu conteúdo, né, de aula, o trabalho com a antropogeografia, né, que segue justamente os movimentos sociais, a dinâmica urbana, né? Eu sou um homem de 55 anos, né? Eu sou nascido em Brasília, filhos de pais baianos, do sertão baiano, e sou pardo, sou definido como pardo, né? A minha audiodescrição, estou numa camisa preta, homenageando Elza Soares, né? E estou aqui para a gente conversar sobre a grandeza do Nordeste nessa cidade. A frase que dá nome ao episódio, Meu Nordeste é o Cerrado, não aparece como resposta pronta. Ela é uma provocação, porque Caatinga e Cerrado não são a mesma coisa. Nordeste e Brasília também não são a mesma coisa. Mas a migração faz mundos diferentes se encontrarem no corpo das pessoas. Eu acho aqui um contraste muito grande, que meu Nordeste não é o Cerrado. Eu sinto o Nordeste com a Caatinga, que é um bioma, o Cerrado é outro bioma do Centro-Oeste. Então existe aí um contraste na pergunta. Meu Nordeste não é o Cerrado. Eles se uniram entre Nordeste e Cerrado para construir Brasília, com principalmente nordestino, com essa mão de obra forte do nordestino. Hoje eu vejo Brasília consolidada, o sertão lá longe, presente na nossa lembrança, que nunca não podemos esquecer, nosso. E assim nós vivemos. Lá e cá. É como se nós tivéssemos duas pátrias. O Nordeste como raiz e Brasília como atualidade. Donzílio não dilui a diferença. Ele preserva o contraste. E é justamente esse contraste que torna a imagem mais forte. Uma raiz fincada em um lugar e uma vida inteira construída em outro. Do ponto de vista geográfico, eu gostaria de ressaltar uma questão. Não só o Nordeste fincou bandeiras, né, no Cerrado, como o Cerrado sempre fez parte também de boa parte do Nordeste, né?
O Cerrado ele está presente no Oeste Baiano, em boa parte do Oeste Baiano, ele sempre teve presente no Piauí, sempre teve presente no Maranhão, quase que na sua totalidade. Então, assim, os dois biomas, né, tanto da Caatinga, né, sempre dialogou muito bem com o Cerrado, né? E nessa chegança do nordestino para fazer essa cidade com um símbolo da modernidade, esse casamento se deu muito certo, né? Deu muito certo. O Nordeste ele está aqui entremeado em todos os cantos do Cerrado brasileiro, certo? Não só como as características culturais que o bioma traz, mas e sim por toda a grandeza, né, que o nordestino significa e significou para a construção dessa cidade. E se Tony abre o mapa, Cacai abre a casa, porque a identidade também mora nos nomes que a família dá aos alimentos, nos gestos repetidos no café da manhã, nos sotaques que permanecem dentro de casa. Os hábitos de um bom nordestino permaneceram dentro de casa, né? Então era munguzá, não era canjica, era macaxeira e não era mandioca. Então cuscuz de manhã, batata doce de manhã, enfim, e as mungangas, os trejeitos do próprio linguajar presentes ainda no meu pai e na minha mãe. Então tudo isso fincou, ainda que por conta de eu ter me distanciado de outros familiares do Nordeste, tudo isso veio com a gente. Então isso não adianta, por mais que a gente conviva com gente de outros estados aqui em Brasília, dentro de casa, que é onde a gente passa mais tempo com nossos familiares, e eu chegando criança, então completamente dependente dos pais, etc. Tudo permaneceu com a gente, né? Então você se desprende do Nordeste, mas o Nordeste não se desprende de você. E aí eu cresci com esses hábitos ainda no meu dia a dia. E aí, hoje em dia, enquanto músico, resolvi me debruçar nesses registros da música nordestina e difundir essa cultura. Antes de ser um conceito, território é isso. Uma palavra da mãe, um prato na mesa, um disco rodando, uma lembrança que não pede licença para permanecer. Brasília costuma ser apresentada como obra-prima do planejamento. Eixos, setores, quadras, monumentos. Mas toda cidade tem uma pergunta que não cabe na maquete. Quem ficou fora do desenho? Aqui está a complicação do episódio. A capital foi vendida como esperança nacional, mas muitos dos seus construtores viveram a cidade como afastamento, remoção e promessa quebrada. Foi uma primeira contradição, né, dessa cidade capital que foi vendida para ser uma capital da esperança, né? Vale ressaltar que os nordestinos, né, todos os povos, né, de todos os cantos do Brasil que vieram para cá, eles vieram convidados pelo presidente da República. Ninguém veio por vontade, por desejo próprio. Existia uma exaltação nacional. O próprio presidente da República fez um chamamento para que viesse construir essa capital da esperança, né? E logo depois que essa capital foi construída, veio a enganação, veio o processo político de distanciamento dos pobres, né? A população construtora estava alojada nas vilas, nos acampamentos, né? A Vila Telebrasília, a Vila do IAPI, a Vila Planalto. Então, eram remanescentes dos lugares onde esses trabalhadores construtores da capital residia. E em um momento no qual a cidade se modernizou com a tal especulação imobiliária, né, os pobres que aqui estavam passaram a ser incômodos,
né? E aí vieram as enganações políticas, né? A campanha de erradicação de invasões foi a grande prova disso, né? A SEI, né? Que tem justamente a formação da SEI, no qual era vendida um distanciamento dessa população pobre como uma exaltação ao ordenamento territorial, como se o governo tivesse dando uma oportunidade das pessoas deixarem de ser invasores. O próprio termo invasor, Cleudes, é importante ressaltar, foi um termo cunhado em todo o território brasileiro por Brasília, por essa tentativa de tirar a legitimidade da população de morar perto do plano piloto, certo? Então, o primeiro processo de enganação político que nós temos que ressaltar sempre, temos que colocar no papel histórico da cidade, foi a transferência da população pobre para distanciar do centro do poder, né? Então, isso ficou muito marcante com a retirada do IAPI, com a criação da Ceilândia, né, na década de 70, precisamente em 72, no qual o discurso era de melhoramento da população, de vida da população, de dar condições dignas para a população, e que o único problema era o distanciamento. E depois a gente viu que não foi disso, né? Então, a geografia tem um papel muito importante hoje, né, enquanto ciência, de trazer à luz, de trazer para a nossa sociedade o que aconteceu de fato, né? E a primeira grande enganação política que a gente não pode deixar de ressaltar nas escolas, né, no discurso, né, da população do Distrito Federal, é que houve sim um grande processo que que o mundo chamava de higienização, né, da retirada das massas populares para distanciar dos lugares mais valiosos, né? Que era A geografia, quando entra na escola, não serve apenas para decorar mapa. Serve para perguntar quem pôde ficar, quem foi removido, quem nomeou o território e quem foi chamado de invasor dentro da cidade que ajudou a levantar. Donzílio lembra a construção por dentro, esperança de trabalho, vontade de juntar dinheiro, mas também marcas de violência. A fala que vem agora deve ser ouvida como memória e denúncia pessoal de quem atravessou aquele tempo. Eu vi, e aqueles que vieram junto comigo, todos viram, um quadro de esperança de ganhar dinheiro para voltar. Era essa a nossa esperança, ganhar um dinheiro, fazer uma economia e voltar. Como o sofrimento, eu vi um quadro muito triste que dá vontade de chorar até hoje, só em falar, que era os tratores empurrando levas de nordestinos mortos pela polícia, chamada de CAGEP, naquele tempo, assassinadas covardemente e sepultadas ali mesmo em valas comuns, os tratores empurrando, cobrindo de terra, onde nós podemos dizer que embaixo de toda aquela beleza, toda aquela riqueza que tem na Praça dos Três Poderes, ali embaixo tem um cemitério, tem uma ossada de 1000 nordestinos que foram assassinados dessa maneira, que é uma tristeza muito grande na história de Brasília, que não é contada. O que está em jogo não é apenas lembrar a dor, é entender que a cidade também educa pelas distâncias que produz. Às vezes, educa para o pertencimento. Muitas vezes, educa para a exclusão. Essa dívida, acredito que seja impagável, insaudável.
É. O, o povo fala que os candangos se mudaram do centro de Brasília para Ceilândia. Eles não se mudaram. Se mudaram é quando vão por conta própria. Quando eles vão levados, eles são expulsos. E não foram. Eles foram levados e não foram com suas próprias pernas. Entendeu? Então existe essa diferença de ir e ser levado. Se mudar por conta própria ou ser expulso. Tony traduz essa dívida como tarefa pública de conhecimento. A reparação começa pelo direito à verdade. Como professor, né, eu vou sempre defender que é uma dívida ainda que está ainda para ser paga, e principalmente pelo conhecimento, pelo esclarecimento, né? Esclarecer para a sociedade que vive nesse espaço é um direito, né? Então, a população do Distrito Federal, composta pelos nordestinos na sua maior parcela, ela precisa saber do que aconteceu de fato com a sua história, né? Ela precisa saber de fato, por exemplo, que a Dona Maria de Lourdes Abadia não estava ajudando no processo de remoção do IAPI para a Ceilândia. Então, a dívida que tem que se pagar é quanto ao esclarecimento, né? É preciso saber o quanto houve de enganação, né, na retirada da população que trabalhou, que construiu essa cidade, foi distanciada, de que ela poderia ter sido assentada no lugar próximo do plano piloto. Por que a Ceilândia foi tão para longe, se ela tinha todas as condições geográficas e geomorfológicas de estar assentada onde teve o IAPI? Então, principalmente a dívida é quanto ao esclarecimento, quanto à verdade, que é um direito que essa sociedade tem. Ensinar Brasília é também desfazer a naturalização das distâncias. Depois da remoção, a pergunta muda. Como se faz casa quando se foi empurrado para longe? A resposta neste episódio vem pela cultura. Não cultura como enfeite, cultura como tecnologia de sobrevivência. Através do repente, do cordel, do forró e das feiras, a margem virou o centro da identidade candanga. Para Donzílio, cordel não foi lembrança bonita. Foi renda, foi ofício, foi saúde da alma. Eu disse que o cordel foi minha salvação e vou mostrar por quê. Nos finais de semana, quando eu não estava trabalhando na construção de Brasília, eu estava escrevendo o Cantando Repente, nas feiras, Feira de Ceilândia, a partir de 86, a Casa do Cantador, que foi construída lá também, e era escrevendo e cantando que eu adquiria um complemento da minha renda semanal. Eu ganhava um dinheirinho na cantoria, vendia os livrinhos, era outra rendinha. Então, por aí, a gente vê que aí foi a minha salvação, foi o cordel. Outra coisa, alimentava também a minha alma, que eu estava fazendo aquilo que gosto. Lembrando do meu Nordeste, quando eu escolhia o tema para escrever o cordel, falando da saudade, falando dos amigos, falando da família que lá ficou. Para Cacai, os discos antigos também contam histórias que muitas vezes não aparecem na história oficial. Fome e fartura, seca e festa, ausência de política pública e amor à terra. Contam a história da vida de um povo que acredita na sua resistência, os seus costumes, os seus hábitos, a ausência de políticas sociais, o letramento, a fome, a seca, a fartura.
Então, o amor à terra, o amor à família, o amor à sua ancestralidade, acho que principalmente isso. Então, eu sou uma pessoa que sou muito. Tenho uma energia que me movimenta muito é a memória. Eu acho que essa memória musical que eu carrego nesses dias, que eu espalho por aí, não só aqui em Brasília, como fora de Brasília, fora do Brasil. Aliás, um parênteses, tem muita gente aprendendo a falar português na Europa por conta do repertório dessa música nordestina aqui. Então, o povo nordestino é um povo que acredita no que é, no que sabe fazer e naquilo que carrega dentro de si. Então, isso tudo está registrado nesse repertório e eu sou apenas um veículo aí para poder continuar transitando com esse repertório, as pessoas que gravaram, que puderam ter acesso a essa tecnologia à época dos anos 60, anos 70. Aqui a gente tem na mesa o primeiro disco de um trio de forró de Brasília, que é o Trio Paranoá, do Nino de Braçanã. Então, já são mais de 60 anos, isso aqui é uma coisa tão rara como você vê cabelo em cobra. Então, e é uma coisa que tem muita gente interessada hoje em dia, sabe? Me dá muito orgulho de poder não ter o objeto em si, mas de ter a ferramenta para poder multiplicar esse conhecimento. Tony oferece a chave geográfica. Lugar não é só coordenada. Lugar é espaço de afeto. É quando a cidade hostil encontra uma forma de abraço. O nordestino, ele tem muita consciência das suas raízes, né? Uma lembrança que eu tenho muito, uma memória afetiva que eu tenho dentro de casa é justamente aos 5 anos de idade, eu via o conflito entre meus pais e meus 7 irmãos, né? De uma família de 8 também, Cacai. Onde eu percebi aquele conflito de uma família sertaneja, de uma família com tradições rurais, tendo que se encaixar numa cidade moderna, numa cidade que exigia um outro padrão de vida, né? E esses territórios de pertencimentos eram alentos, o forró, né, o repente, tudo isso permeava dentro da nossa casa e dos nossos lugares onde a gente ia, porque era o sentir a proximidade, era o ser abraçado naquela cidade que era tão hostil para as nossas tradições familiares, né? E tem um conceito geográfico dentro das categorias de análise da geografia, né? Tem um conceito de espaço, tem um conceito de território, mas tem um conceito de lugar, né? Que é justamente o espaço do afeto, que foi muito bem condensado pelo nordestino. Então, essas tradições, né, principalmente as culturais, as musicais, né, que é a mais direta, trazia o aconchego, era o lugar, era fazer daquele lugar que era tão hostil a nossa casa, era você se sentir abraçado. Então, essas manifestações culturais nordestinas, elas, não é exagero da gente falar, mas elas salvaram vidas, né? A tradição cultural do Nordeste, ela foi o abraço que o concreto precisava, né? Que esse concreto moderno precisava. Mas a cultura não fica parada no passado. Ela ocupa, desce para a passagem subterrânea, atravessa o Conic, encosta no setor comercial sul e faz da cidade planejada uma pista possível de encontro. E aí eu resolvi, em 2012, se não me engano, de uma forma realmente subversiva, assim, digamos, fazer um forró numa passagem subterrânea daquelas do Eixão Norte. Tentei apoio do governo, não consegui. Tentei apoio da administração do plano piloto, não consegui. No máximo que eu consegui foi tirar um alvará e fiz algumas edições. E realmente foi avassalador, assim, como as pessoas... Nossa, mas assim, ao mesmo tempo que as pessoas... Antes, né, na divulgação, eu entrei em contato com o SLU, pedi para lavar. Depois eu fiquei sabendo que lava praticamente diariamente. Então, assim,
resta a nós cuidar daquilo que é nosso e fazer daquele espaço um espaço em que a gente possa se sentir, entre aspas, dono daquilo, porque a cidade é nossa, né? Então, esse espaço da passagem subterrânea, ele realmente sempre foi relegado, enfim, ao desmando dos políticos da nossa cidade, que nunca cuidaram daquilo. A população que nunca teve acesso a nada também não soube zelar daquilo. Mas eu enxerguei aquilo ali como um potente espaço cultural, um potente espaço de encontro cultural, em que a gente se sentisse pertencente àquilo. E foi bacana, foi muito bom, foi realmente de lavar a alma. A gente, enquanto eu divulgava, as pessoas, nossa, mas vai ser aquele cheiro de xixi durante o evento. E aí você via que dentro da passagem subterrânea, enquanto o evento acontecia, era uma catarse, era algo assim, nossa, não estou nem acreditando que tem tanta gente suando, parecia que pingava do teto, assim, de tão quente que estava, mas era uma coisa bem lisérgica, digamos assim, de todo mundo lavando a alma mesmo, assim, compraram a ideia. Eu deixei de fazer por 1000 questões, dentre elas que não valia a pena para mim, assim, o reconhecimento não paga boleto, então eu cansei. Mas fica uma lembrança interessante, essa memória que as pessoas têm, e acho que isso aí também é um outro fator que conduz bem o meu trabalho, que é fazer com que as pessoas tenham boas memórias dos encontros que eu proporciono. Então, mais do que eu sair fazendo as coisas, é fazer com que as pessoas passem ali e falem, putz, em tal ano eu fiz um forró, eu estive em um forró, a pessoa, um doido qualquer, fez um forró aqui embaixo, e ainda sou cobrado, aí faz de novo. Eu falei, faço de novo, se alguém pagar eu faço, mas hoje em dia não tenho mais esse ímpeto jovem que a gente tinha uns anos atrás de dar a cara a tapa, mas enfim, ocupar o espaço para trazer as pessoas para se sentir parte da cidade, né? E a gente se encontrar de outras formas, que não seja somente em eventos pagos, enfim. Aqui o episódio faz uma virada. A cultura nordestina não apenas preserva a memória, ela disputa o sentido da cidade. Plano Piloto nada mais é do que o centro urbano de Brasília. Então, Brasília é todo o Distrito Federal. E essa fratura foi criada pela primeira elite do Plano Piloto justamente para segregar, para distanciar a população de que ela não era pertencente a Brasília. Quem estava na Ceilândia, quem estava no Guará, quem estava no Paranoá, não era de Brasília. E nós caímos nessa falácia. Não existe amparo científico nenhum de conceitos de cidade, certo? Isso nunca foi defendido pelo urbanista criador dela. Lúcio Costa, era a coisa que ele mais odiava, era quando falava isso, que as cidades satélites, né, antigamente chamada de cidades satélites, o que hoje são as RAs, que não era Brasília, e aquilo incomodava muito muito ele. Né? A própria filha dele, a Maria Elisa, né, Costa, ela sempre fala disso. O Plano Piloto nada mais é do que o centro urbano, o centro histórico de Brasília. Então, é preciso que a população de todo o Distrito Federal tenha essa consciência de que o Plano Piloto não é um ambiente distante. Não, ele é seu. Ele pertence à população do Paranoá, ele pertence à população do Gama, ele pertence à população de Sobradinho, certo? Porque precisamos romper com isso. Isso não está calcado em nada, em nenhum argumento científico. Se a cidade é de todos, ocupar a cidade com cultura não é pedir licença, é exercer pertencimento. Todo o episódio do Escola na Rua precisa fazer uma pergunta pedagógica. Como essa memória chega aos jovens? Como a escola pode ensinar a cidade sem repetir apenas o ponto de vista dos monumentos? Cacai faz uma distinção importante. Guardar não basta. Arquivo que não circula vira gaveta.
Memória pública precisa de acesso. Na verdade, arquivar não, mas permitir acesso a esse repertório a outras pessoas, para mim é mais importante do que apenas arquivar, porque arquivar você acaba guardando e ninguém tem acesso, né? No meu caso, eu sou uma pessoa que vivo vasculhando esse repertório. Durante 15 anos tinha um programa na Rádio Nacional, que era o Acervo Origens, e era outra forma de eu conseguir desaguar esse repertório, não só de forró, mas outros repertórios de música brasileira. Então, meu ímpeto mesmo é fazer com que outras pessoas tenham esse mesmo interesse, fazer com que as pessoas tenham acesso a uma música brasileira que às vezes não toca no rádio, registros sonoros que a gente não tem acesso porque é caro, porque não existe mais, porque se deu fim, porque o Brasil é um país que não cuida da sua memória. Tony lembra que pesquisa também é guarda, mas não guarda para trancar, guarda para devolver nome, lugar e dignidade. A pesquisa ela é guardiã da história, né? E a história ela se nutre justamente das raízes, da oralidade. Então, quando uma cidade ela é contada pelas suas tradições, pelo seu comprometimento com a verdade, quem ganha com isso é a sociedade, né? Há um avanço no pertencimento, há um avanço identitário, né? E isso todo o corpo espacial se ganha com isso, né? Há um avanço político, certo? Há um avanço no qual as pessoas se veem naquele movimento daquela cidade, não apenas como coadjuvante, sim como protagonista. Então, a pesquisa, né, e a ciência, ela pode contribuir muito, muito, certo? No qual a gente, pelo menos, foge das narrativas oficialescas, né, que eu chamo de algumas narrativas no qual a história da cidade ainda está presa, né? E através da verdade empírica, através da verdade do comprometimento com as suas raízes históricas, a gente liberta. Por exemplo, a gente não precisa contar a história de Brasília apenas baseado na tríade, né, que eu chamo sempre de Juscelino Kubitschek, Niemeyer e Lúcio Costa, né? Tem muito mais participantes nessa conquista territorial, tem muito mais de estudo geoespacial que foi alavancado para construir a cidade, tem muito mais pensamentos políticos e desenvolvimentistas nutridos no todo mundo. Então, quando uma cidade ela é tratada com a verdade, certo? Todo o povo ganha. E Dom Zílio traz a escola como caminho concreto. Colocar a cantoria diante dos estudantes, deixar uma geração escutar a outra, fazer circular o que poderia desaparecer. Existe aí, falei agora há pouco do projeto de Chico de Assis João Santana, aprovado pelo FAC, que diz cantoria nas escolas. Recebe apoio de certos políticos, entra com o projeto no FAC, quando o projeto é aprovado, ele leva cantadores para cantar para alunos nas escolas. Então aí nós levamos a cantoria para fazer com que aqueles jovens conheçam, conte uns para os outros e ajudem a essa cultura permanecer viva na memória do povo. A pergunta educativa se fortalece. Se a cidade é currículo, quem são seus professores? Mestres populares, pesquisadores, artistas, famílias, escolas, feiras, rádios, acervos e ruas. Como usuários viciados em celular hoje já somos, né? Então, para uma criança que vê uma tecnologia, realmente deve ser muito diferenciado, mas acho que se ela tendo acesso
ao que é verdadeiro, né? É o que representa mesmo essas culturas, essas memórias. Eu acho que seria de grande valia que a gente tivesse algo que fosse contínuo, que não dependesse apenas do agente cultural, né? Que dependesse mesmo de uma política pública solidificada, levar isso às escolas, levar as escolas ao modo de fazer cultural também, entendeu? Levar os mestres lá, levar, enfim, aos encontros dos mestres. Então, e a gente seguir fazendo o que a gente sabe fazer. Olha, Brasília tem muito ainda a dizer para o Brasil e para a cidade e para o Brasil, né? E a gente precisa se apropriar desse contexto gigante que Brasília representa. Brasília, ela é o marco da modernidade, ela é a expressão maior da modernidade que bebeu do barroco, certo? Brasília ela é tão cosmopolita, certo? Ela tem ligação com o mundo todo, mas ela é sertânica. Nós convivemos com o sertão dentro dela. Isso é de uma riqueza imensurável. Isso que deve ser aproveitado e deve ser apropriado pelo brasiliense e pelo brasileiro, né? Então, não existe outra forma da gente alcançar se não for pelo conhecimento. Uma educação territorial não pergunta apenas onde fica Brasília. Pergunta quem a fez, quem a narra, quem foi apagado e quais memórias ainda precisam entrar na sala de aula. No fim da travessia, a pergunta já não é se o Nordeste ficou no passado. A pergunta é como ele continua vivo no presente. No cuscuz, no forró, no cordel, na Kombi, na escola, nas RAs, no sotaque e na teimosia de transmitir o que não pode morrer. O Nordeste é um pouco de cada, porque a gente tem muitos jovens consumindo a cultura nordestina, né, em especial falando de cultura, e pessoas com a sua trajetória, a sua bagagem, ainda mantendo os seus saberes e perpetuando isso para os mais jovens. Então, é uma coisa que acontece de 8 a 90, digamos assim, ou de 9 a 90, digamos assim, né? A gente segue ainda habitando, ou o Nordeste vive ainda habitando dentro da gente. O Nordeste aqui é um passado que nos parece presente. Não é aquele presente do tempo do verbo. É um presente que está com a gente sempre, do nosso lado, que não esquecemos nunca. O Nordeste é uma força viva, sempre presente, né? Já que é uma região marcante na história de todo brasileiro, né? Se a gente pegar todo o contexto histórico, o Nordeste construiu esse país. Ele fez parte da formação identitária desse país como um todo, nas nossas regiões administrativas. Então, o Nordeste cravou bandeira no Cerrado, né? Sidonzílio carrega a palavra e Tony carrega a leitura crítica do espaço. Cacai carrega uma vitrola em movimento. A Kombi vira equipamento cultural. O carro vira palco. O repertório esquecido volta a circular. Pod Vitrola é uma atividade que eu realizo desde 2010, em que eu carrego este repertório com muita tradição, um repertório já outrora esquecido, mas agora já bem mais rebuscado. Durante muitos anos, como eu disse em outras respostas, a gente ocupou espaços públicos dessa cidade. Eventualmente eu ainda faço alguma coisa gratuita na rua. Hoje a gente tem um veículo, uma Kombi 1973, que eu adaptei ela para poder ser o equipamento cultural
eu um pouco cansado com o fechamento dos espaços culturais em Brasília, a gente não conseguia se restabelecer em nenhum lugar, porque os lugares sempre perseguidos pela lei do silêncio. Então eu resolvi construir o meu próprio equipamento cultural, que ele é móvel, é um carro, e eu carrego todo esse equipamento dentro do carro e monto aonde dá para fazer os forrós. Então é um forró com este repertório de disco de vinil, e que acaba sendo até uma referência fora de Brasília, porque esteticamente impacta quem vê, porque vê um veículo já quase inexistente em terras brasileiras, utilizando um repertório também quase inexistente, que são esses discos. Então é uma atividade que eu faço com muito gosto para poder manter viva essa memória. Mas tudo isso só acontece porque eu sou um músico, eu sou violeiro, utilizo dessa viola, que é uma viola caipira, mas eu sou um nordestino, então carrego muito do Nordeste no meu repertório. E se não fosse um músico interessado nas tradições brasileiras, certamente seria um pouco diferente. Então, o que mantém esse meu desejo é justamente ver a memória musical destes intérpretes, dos compositores, sempre viva, sempre latente na cabeça das pessoas. Donzílio responde sem separar uma coisa da outra, nordestino e candango. Mas as primeiras raízes continuam lá na terrinha. É lógico que são as duas coisas juntas. Mas o que me prende muito mais é dizer que sou nordestino, porque foi lá que eu finquei minhas primeiras raízes, as verdadeiras raízes da minha existência estão lá. E eu prefiro dizer que sou nordestino, sou pernambucano até hoje. Tony devolve a provocação para o mapa inteiro. E se a periferia cultural do futuro for justamente o plano piloto, caso ele se recuse a ouvir a cidade viva que pulsa ao redor? A periferia do DF ela é espetacular, né, no quesito cultural, né? E eu costumo dizer até que, em termos de cultura, a periferia futura da cidade vai ser o plano piloto, justamente por esse domínio dessa burguesia que quer transformar essa cidade numa cidade silenciosa, numa cidade sem alma, certo? E que a população do Distrito Federal, como eu digo, deve se apropriar, porque não é a população moradora do plano piloto que deve decidir o que acontece, certo? Eu repito, o plano piloto nada mais é do que o centro urbano de Brasília, certo? Então, quem deve ter voz do que acontece ao plano piloto é todo o Distrito Federal, certo? E, além disso, o plano piloto é tombado justamente por nela dialogar as 4 escalas arquitetônicas. É por isso que ela é tombada enquanto patrimônio. E esse patrimônio é um patrimônio cultural, então que pertence a todos, cuja cultura deveria ser a arma principal de diálogo do plano piloto, certo? Então, é preciso apropriação urgente da população do Distrito Federal do seu centro histórico, que é o plano piloto. Agora, as mensagens finais. Não como encerramento protocolar, mas como conselho para quem escuta nos ônibus, no carro, na sala de aula, na feira ou no caminho de volta para casa. Finque suas raízes aqui, com muito carinho, com muito capricho, mas com uma condição, sem esquecer daquelas verdadeiras raízes que você fincou lá no seu Nordeste, porque são essas as verdadeiras raízes da sua vida, da sua existência, da sua história, que está plantada lá no seu Nordeste, chamada carinhosamente de sua terrinha. Continuem aí prestigiando aquilo que você considera como seu, né? Como dos seus ancestrais, seus pais. Revisite aquilo que realmente é verdadeiro para você e tente também, né, você que está nos ouvindo, transmitir aquilo que é da sua essência,
É isso que eu tenho tentado fazer, tento me aproximar cada vez mais, mesmo estando distante dos familiares e distante do Nordeste. O Nordeste não sai da gente. Dizer que o Escola na Rua ele é uma necessidade, ele é uma resistência que nós temos que aplaudir, né? E que saber que Brasília é uma síntese desse país, né? E precisamos tratar ela com mais esse espaço moderno, né? Com mais empatia, com mais orgulho do que ela pode dizer, do que ela pode transformar de fato as populações, né? Brasília enterra de vez o mito da maquete estática, quando a sanfona chora na feira e o verso de cordel desafia a frieza dos gabinetes. Esta capital, que as elites desenharam sob a ótica positivista de ordem e progresso, para o fluxo higienizado de carros e paletós, só pulsa como cidade real porque o corpo migrante e nordestino fincou suas bases na terra e se recusou ao apagamento. O que aprendemos hoje é que a cidade também educa. Ela educa quando separa, educa quando aproxima, educa quando apaga, educa quando permite que a memória volte a falar. Não foram os traços geométricos do poder que deram alma ao Planalto Central. Foram os milhares de braços vindos nos caminhões de pau de arara. Operários que carregaram cimento e pedra e que, ao serem empurrados para além dos eixos, usaram a poesia, o repente e o forró como ferramentas políticas de reterritorialização e afeto. Por isso, esse episódio não termina olhando Brasília de longe. Termina escutando de perto a feira, o cordel, o vinil, a viola, o professor, a escola, a Kombi, a casa do cantador, a Ceilândia e todas as regiões administrativas que recusam o lugar de margem. Ceilândia e as regiões administrativas de periferia não são cicatrizes ou marcas carentes de um mapa excludente. São o centro produtor de cultura e o arquivo vivo onde a identidade candanga se recria todo santo dia. Se o projeto oficial nasceu de costas para o povo, a pré-existência histórica da nossa gente aprendeu a ditar o ritmo do próprio destino. Meu Nordeste é o Cerrado porque a cidade não é só onde a gente nasce, é também onde a gente finca a memória, inventa pertencimento e ensina o futuro a não esquecer. 5 de agosto de 2024, eu completei 91 anos. E aí eu olhando no espelho, eu vi que estava com algumas avariações, deformações, aí vi que precisava de uma revisão. Me comparei a um automóvel, a um objeto, a um aparelho doméstico que leva para uma retífica, que faz uma revisão. De repente eu vi que com o corpo humano não é a mesma coisa. Aí eu resolvi fazer essa revisão com a caneta e o papel. E escrevi o poema. Revisão. Disse, no dia que eu completei meus 91 de idade, pelo corpo constatei alguma normalidade. Estava defeituoso, mole, triste, preguiçoso, cansado, sonso, doente. E assustado demais, vi que nada estava mais como era antigamente. No espelho me olhando, fazendo observação, vi que estava precisando de uma total revisão. Olhos fundos, olhar morto, boca murcha, nariz torto, cravo, ruga e mancha, pintura feita sem tinta, desenho que o tempo pinta e só ele próprio desmancha. Dedos magros de franzino, junta grossa e achatada, os braços fracos e fina, pé toda gilhada, cabelos brancos e ralos, as mãos completas e calas, as unhas secas e grossas, 1000 rachões nos calcanhares, testemunhos oculares de quem trabalhou nas roças. Olhei bem de cima a baixo, à esquerda e à direita,
Depois saí cabisbaixo, mudando passada estreita, meio torto, meio corcunda, faltando banho na bunda e sobrando na barriga, que a estrutura da gente estava completamente diferente da antiga. Fui aos especialistas de várias categorias. Fiz tratamento nas vistas, tirei rugas e estrias, coloquei prótese, fiz prática, fiz caminhada, ginástica, comprei óculos graduados, escureci os cabelos, mas todos esses apelos não deram bons resultados. Ante mil dificuldades, fiz as revisões possíveis, mas vi que as deformidades se achavam irreversíveis. Mudei um pouco a imagem. Porém, saúde e coragem, eu quis mudar, mas não deu. Quanto mais tirei defeito, mais defeito apareceu. Depois, como última instância, mandei fazer novos ternos. Apelei para a elegância, comprei calçados modernos. Até fiquei elegante. Porém, tão cambaleante que desenganado disse: pintura, nada ressarce. Por fora, tanto disfarce. Por dentro, tanta mesmice. Depois de um profundo estudo, pensei com idoneidade: do que serve trocar tudo e não trocar a idade? Ante a fase cadavérica, mexer na ordem numérica seria bem mais comum. Trocando 1 pelo 9, ficaria 19, ao invés de 91. Você ouviu o podcast Escola na Rua. Um convite para escutar, sentir e viver o território como espaço de aprendizagem, cultura e transformação. Esta segunda temporada é uma idealização do movimento Escola na Rua, realizada com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. A ficha técnica deste projeto tem coordenação geral de Matheus Costa, produção executiva de Luna Lambert, produção radiofônica Maria Cleudes Pessoa, coordenação de pesquisa de Daniel Miojo, roteiro de Cristiane Sobral, assistência de coordenação geral e videomaker Cristiano Silva. Design, edição e distribuição Januário Júnior. Social media João Vick. Coordenação de acessibilidade Danley Coelho. A apresentação de Sheila Campos. Acompanhe o projeto nas redes sociais. @Escola na Rua. Eu sou Sheila Campos e te encontro no próximo episódio. Você acabou de ouvir o podcast Escola na Rua. Não deixe de acompanhar também os outros episódios. O Escola na Rua é uma iniciativa que enxerga o território por sua memória, sua cultura e faz disso educação. Siga, compartilhe e escute o território. Obrigado por estar conosco.